E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, a vontade de Deus. Essa palavra está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 38, no diálogo de Maria com o anjo da Anunciação. E Maria não titubeou diante da proposta de Deus. Ela, apesar de jovem, apesar de ainda imatura, não na fé, mas na idade, uma menina, podemos dizer assim, Mas ela teve um espírito de adulto para decidir firmemente, principalmente com firmeza, com certeza, se entregar inteiramente ao Deus que lhe prometeu que ela seria mãe daquele que salvaria toda a humanidade. Maria não pensou nas consequências. Aquele tempo, tantas perseguições, e a gente fica pensando, irmão, minha irmã, o que passou na cabeça de Maria, Diante da promessa do anjo, diante da afirmação do anjo. Maria, a serva, a filha preferida do Senhor, preparada desde a eternidade, desde sempre, para ser a mãe do Salvador. Mas então, irmão, por que esse texto para nós ele é muito importante? Importantíssimo, diante da missão que Deus nos dá. Cada um de nós tem uma missão. E às vezes nós ficamos sempre inventando histórias para não fazer, não executar os projetos que Deus tem para a nossa vida. E às vezes projetos nobres, às vezes projetos que a gente vê que na mão de Deus. Pode até ser que para nós significa que não seja nada, porque realmente nós somos instrumento e deveria ser assim, e tem que ser assim, porque quem faz é Deus. Quem faz a obra é Deus, e quem te chamou é Deus, e se Deus te chamou, Ele te capacita, Ele te auxilia, Ele não te deixa na mão. Essa é a esperança, é a fé que Maria tinha naquele momento, Apesar de não conhecer bem, mas se o projeto é de Deus, não há muito o que duvidar. Não há, irmão, o que duvidar. E Maria não duvidou. Maria não titubeou. Apesar dos riscos, das consequências de tudo isso, ela pensou muito mais no serviço, ela pensou muito mais na obediência, ela pensou muito mais na missão, a missão de salvar a humanidade, ter na mão a graça, porque podemos considerar isso uma graça, a graça de ser coautora da salvação da humanidade, uma humanidade que estava perdida, uma humanidade que estava desorientada nos caminhos da vida, ela não sabia o que fazer, e Deus tinha esse propósito e queria contar com Maria. E Maria não titubeou. E quando às vezes nós, na presença de Deus,
Deus nos chama, Deus nos envia palavra, Deus nos envia o enviado mesmo, um irmão, uma irmã, e a gente vai arranjando um jeitinho, sai daqui, sai dali, foge daqui, foge dali. Muitas vezes não assumem, apresentam desculpas tão esfarrapadas. E muitas vezes, quando a gente assume, às vezes a gente ainda assume com má vontade, com uma murmuração, lamúrias, choros, tantas coisas que era melhor não ter assumido. Porque Deus não te chamou para fazer qualquer coisa. Deus não te chamou para a missão fazer qualquer coisa, não. Não é não. Deus, quando nos chama, a missão de Deus para nós é sempre uma missão nobre. A nobreza da missão. Olha, irmão, é muita coisa, é muita importância. Deus dá importância para cada um de nós. Dá importância para aquilo que nós vamos fazer. Para nós pode até ser pouca coisa. E às vezes a gente pensa, tantas pessoas que dentro da igreja gostam de status. Gosta de ter papel importante dentro da igreja. Né? Eu sou importante, eu mando, eu faço aquilo. E como tem pessoas que gostam de se destacar, de mandar, de ser importante, principalmente dentro da igreja, né, irmão? De querer mandar nas pessoas. E se o padre ficar de bobeira, ele senta até no lugar do padre. Uma das importâncias do missionário, daquele que é chamado para a missão, é a humildade. Humildade de ouvir, humildade de falar, humildade de calar na hora que tem que calar, escutar, absorver aquilo que, e como Paulo diz, e ficar com o que é bom. Porque o mundo está oferecendo para nós hoje, meu irmão, e imagino que daquela época era a mesma coisa, o mundo está oferecendo porcarias demais. Então, muitas vezes, se a gente não tiver atento, a gente acaba se perdendo. A humildade de escutar a Deus, saber do poder de Deus, o Deus que é poderoso, e é esse Deus que é poderoso que te chamou. Foi Ele que chamou Maria. Foi Ele que chamou Maria e foi Ele que te chamou, é Ele que te chama. Mas não te chamou para você fazer qualquer coisa. E Deus, quando te chama, Ele não te chama para te dar cargos. Nem sempre. Claro que pode acontecer, sim. Mas nem sempre. O importante é importante que a gente dê a importância principalmente ao chamado de Deus. O que Deus vai fazer com esse chamado para nós é dele, é Ele que sabe. Cabe a nós ouvirmos e aceitarmos, né? E às vezes a gente fica, não, eu achei que, não vou não. É para coordenar, fala, não. E quando chega, e se chega a assumir, a trabalhar na missão, aquela confusão, aquele desejo de ser mais, aquelas coisas. E Maria, ela prima pela perfeição. Maria prima pela humildade. Maria, ela sempre se colocou no papel de serva, escrava do desejo de Deus. E é assim que nós precisamos ser humilde,
reconhecer que o Todo-Poderoso fez e faz maravilhas na nossa vida, o Deus grande, o Santo de Israel, o nosso Santo, o poder do céu sobre nós. Olha que incrível isso! Então, que a palavra de Deus toque em nós, transforme nosso coração, nos ajude a ser manso e humilde. Manso e humilde, nos espelhar no exemplo de Maria. O Todo-Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Há de ser assim, irmão, hoje e sempre, e para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.